Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. E disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Mas os nossos pais adoraram neste monte, mas vos dizeis em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crer que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorareis aqueles que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor começou a fazer aqui neste lugar. Que nessa noite possamos fluir em Ti, que nessa noite possamos ser tocados por Ti, que nessa noite possamos, Pai, ser envolvidos pelo Seu amor. Por isso, nessa noite venha passear, Pai, venha curar e libertar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu fiz uma leitura grande para que você possa entender, porque nessa noite nós vamos falar muito nesses versículos que lemos aqui nessa noite. E o tema da nossa mensagem é muito simples, é a mulher samaritana. A mulher samaritana. E nessa noite essa mulher, e o episódio que Jesus passou com ela, vai falar muito comigo e vai falar muito com você. Essa mulher estava no deserto, na região de Samaria. E sabe o que é interessante? Todos nós passamos por desertos, amém? Talvez você fale assim: ai pastor, não, eu sei, todos nós passamos por desertos, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por tempestades, por dias que achamos que não vai ter fins, por dias difíceis, por dias de lutas, por dias de tribulações, amém? E quando estamos passando no deserto, todos nós precisamos de água, todos nós precisamos de água. Quando estamos passando no deserto, todos nós precisamos de água. Precisamos matar a nossa sede, precisamos nos hidratar para que possamos viver no deserto. E sabe o que é interessante? Nós lemos aqui uma passagem que fala... É chuva isso? Eita glória! Falando de água, está chovendo. Lemos uma passagem que fala que o poço aonde Jesus estava e encontrando aquela mulher era um poço cavado por Jacó, amém? E é mais interessante ainda que a Bíblia fala que ele deixou de herança aquela região ao seu filho José. E quando eu li isso, me chamou a atenção. Era um deserto, amém? José era o filho preferido de Jacó? Você pode falar agora que não tem. Era o filho preferido ou não era? Era. Como José, ou como Jacó, tem um filho preferido e deixa um deserto para ele: ó, filhão, você é o preferido, vem cá, Humbertão, ó, papai vai te abençoar com o melhor lugar, toma um pedacinho de deserto lá, toma lá aquela região do deserto. Mas sabe o que é interessante? Naquele deserto tinha um poço que o próprio pai tinha furado. E eu, curioso, fui procurar sobre esse poço. E esse poço fica numa região muito rochosa, onde existe até hoje, onde fica uma igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, naquela região de Sicar. Esse poço fica lá dentro, até hoje existe esse poço. E o interessante é que você vai estudar sobre ele, fala que é numa região muito rochosa, que Jacó cavou aquele poço. E ele deixou de herança para o filho querido. Por quê? Ele queria ensinar algo a José, que todos nós vamos passar por desertos, mas em todo deserto sempre vai ter água. Ele já tinha cavado um poço. Pastor, mas tudo bem, eu estou passando num deserto, eu estou passando por dificuldade, e eu não sou filho de Jacó, o meu pai não deixou um poço, o meu pai não fez aquilo outro. Fique tranquilo, meu querido, porque Jesus já fez tudo o que ele podia fazer por você como pai, e ele já deixou o rio de águas vivas fluindo quando ele morreu naquela cruz.
Ele já deixou o rio de águas vivas fluindo para mim e para você. Então, em meio ao deserto que você está atravessando, existe um poço, e não é um poço sem água, é uma fonte inesgotável de água que flui do trono de Deus. Deus sabe que você precisa de água, e Ele deixou essa fonte para você, mas basta que eu e você possamos encontrar essa fonte. Basta que eu e você possamos encontrar essa fonte em meio ao deserto. E nessa noite essa mulher samaritana tem algumas coisas a nos ensinar. E talvez você está aqui hoje passando por um deserto na sua vida, e você não consegue encontrar essa fonte, você não consegue encontrar essa água, você tem rodado, andado e não tem conseguido sair desse deserto. Mas nessa noite Jesus quer falar com você, amém? E o primeiro tópico dessa noite é: Jesus se posicionou de forma desconfortável para encontrar aquela mulher. Opa, pastor, como assim? Vamos falar de conforto? Calma. Jesus se colocou numa posição desconfortável para encontrar aquela mulher. Por quê? Eles estavam aonde? No deserto. Jesus fala para os seus discípulos assim: ó, vão comprar pão. E ele fica sozinho, porque judeu não poderia conversar com samaritano, inclusive, se pior ainda, se fosse mulher. Mas hoje nós não vamos entrar nesse assunto, eu quero falar só da água. Os discípulos poderiam atrapalhar o encontro de Jesus com aquela mulher. Jesus fala: ei, vamos comprar pão, e eu vou ficar aqui no sol. Que hora que a Bíblia fala que era? Perto da hora sexta. Isso era quase meio-dia. Meio-dia, no deserto, o sol estourando mamona, Jesus sentado do lado do poço, tomando aquele sol. Ele já estava cansado da viagem, ele estava com fome, com sede, e Jesus se coloca numa posição desconfortável. Para quê? Para encontrar aquela mulher. Olha que loucura! Ele se coloca numa posição desconfortável para mudar a vida de uma pessoa. Ele se coloca numa posição desconfortável para encontrar aquela mulher. Ele ficou aguardando aquele encontro numa posição desfavorável. Nesse momento, Jesus estava mostrando a mim e a você que Ele está disposto a ficar numa posição ruim, a ficar em momentos ruins para encontrar você. Pastor, que conversa é essa? É Jesus. Como assim ele vai ficar numa posição ruim? Ele vai ficar num lugar ruim? Como que ele vai ficar num lugar desconfortável? E isso aconteceu por mim e por você, quando ele subiu naquela cruz e se colocou numa posição desconfortável, numa posição de dor, de morte, para salvar a mim e a você. Ele se colocou naquela posição para salvar a mim e a você, para comprar a mim e a sua liberdade. Ele estava mostrando a nós que Ele estava disposto a pagar um preço por mim e por você, e não importa qual é a situação, Ele quer encontrar você para mudar a sua história. Posso ouvir um amém? Ele fez isso na cruz. Ele veio para dar vida e vinda em abundância. Posso ouvir um amém? Quantos querem essa vida? Quantos já encontraram essa vida? Dê uma salva de palmas a Ele. Jesus se coloca numa posição desconfortável para mudar a história daquela pessoa. Se coloca numa posição desconfortável na cruz para trazer a minha e a sua liberdade, para mudar a nossa história. Ele estava disposto a sofrer. E eu quero abrir um parênteses aqui. E nós estamos dispostos a fazer o que por Jesus? Porque se temos alguma atividade, às vezes você fala assim: pastor, eu não vou porque está calor, eu não vou porque não tenho isso, eu não vou porque não dá, eu não vou porque está corrido, eu não vou porque eu trabalho, eu não vou porque isso. E uma coisa que eu fico muito intrigado, às vezes você fala assim: ai pastor, eu não faço isso porque eu trabalho. Aí Deus vai lá e fala: tá bom filho, vamos tirar seu serviço então. Aí você vai reclamar: ai agora eu não faço porque eu não trabalho. Consegue entender? Sempre nós temos algo, sempre falamos algo, sempre tem algo. Mas Jesus se colocou numa posição por você. E nessa noite Ele quer olhar nos seus olhos, meu querido, e falar assim: ei filho, ei filha, é hora de você tomar um posicionamento por mim. Um posicionamento de filho.
de parar de rodar no deserto e procurar a fonte inesgotável que sou eu. A segunda coisa que acontece nesse versículo: não recebemos o que Deus tem a nos dar, porque não conhecemos quem Ele é. João 4,10, pode colocar aí, Aninha, por favor. João 4,10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe água viva. Olha que loucura! Jesus se coloca numa posição desconfortável para encontrar uma mulher à beira do poço, e finalmente o encontro acontece. A mulher vem carregando baldes, amém? Com vários baldes para pegar água, meio-dia. E vamos imaginar comigo, a mulher chega, ela estava tão no automático, ela já chega, já vai descendo o balde e vai pegando a água, e de repente ela nem percebeu que talvez tinha um homem ali perto, e aquele homem fala assim: ei mulher, me dá de beber. E aquela mulher: opa, como assim? Quem é você? Quem é você? Ela não conheceu Jesus. E Jesus estava ali só para fazer o quê? Só para encontrar ela. Só para encontrar ela. Jesus está aqui para te encontrar, meu querido. E às vezes nós não reconhecemos a voz dele. E ele fala algo maravilhoso: ei, se você soubesse quem eu sou, você não se preocuparia com a água de tirar do poço, mas você me pediria água que eu posso dar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu querido: você conhece a Jesus? Talvez você vai falar: aleluia, pastor, batizado aqui em 1998, já andei por aí evangelizando, conheço muito Jesus, pastor. Talvez ele tenha falado e te chamado. Talvez ele tenha gritado à noite na sua casa, chamado você para acordar de madrugada para orar, porque ele tem algo maravilhoso para você e você não tem percebido. Talvez ele tenha te dado sinais no dia a dia, em coisas pequenas, e você não tem percebido. Talvez na igreja ele tenha falado com você através da palavra, mas você não consegue entender e acreditar que é para você, porque você está tão focado no seu automático, tão focado no que você faz todos os dias, e não está conseguindo perceber que ele veio aqui para encontrar você. Que ele veio aqui para encontrar você, e nessa noite para te dizer: filho, o tempo que você perambulou pelo deserto vai acabar, porque eu estou aqui para te dar vida, e vida em abundância. Ela não conseguiu conhecer Jesus, ela não conhecia Ele, e quando não conhecemos, não sabemos pedir. Será que sabemos pedir a Jesus? Será que sabemos? E ele fala: se você soubesse quem eu sou, você saberia o que pedir. E talvez eu e você não sabemos quem Jesus é em nossas vidas, e não estamos sabendo pedir a Ele, não sabemos como pedir. E eu quero falar para você: tudo que você precisa está dentro de você, a fonte está dentro de você. Quando Moisés sai com o povo do Egito, e o povo está com sede, e estão no deserto com muita sede, e não sabem o que fazer, Moisés vai orar e fala: Deus, o povo tem sede. E Deus fala: ei Moisés, chama o povo, pega o teu cajado, vai até a rocha, toca a rocha, que a água vai fluir. Qual era a necessidade deles? Água. E eles pedem a Deus, e Deus dá aquilo que eles precisavam, mas para isso eles tinham que tocar no quê? Na rocha. Olha que loucura. A Bíblia e tudo aquilo que ela quer nos ensinar. Quem é a nossa rocha? Jesus. Em Atos 4:11 diz que Ele é a pedra rejeitada, Ele é a rocha rejeitada. Jesus é a nossa rocha. E às vezes nós não sabemos pedir, porque tudo que você precisa, meu querido, está nele. E nessa noite, o que eu preciso então, pastor? Parar, falar com Ele, reconhecer, conhecer quem Ele é, e tocar na rocha, para que a água possa fluir do seu interior. Tocar na rocha que é Jesus, para que a água possa fluir do seu interior.
Os rios do Senhor querem fluir no seu interior, meu querido. Só que eles não querem fluir a partir de você. Eles querem fluir a partir do trono. E que você seja uma extensão do reino dos céus aqui na terra para ele fluir. Posso ouvir um amém? Ele quer fluir em nós. Só que continuamente estamos construindo barreiras entre nós e o rio que flui do trono. Continuamente estamos construindo barreiras que ficam entre nós e o rio que flui do trono. Se ele mesmo é a rocha e ele flui, rio de águas vivas, por que nós não somos inundados? Se Jesus mora em você, amém? Só o lado de cá falou amém, agora fiquei preocupado com o lado de cá, hein? Jesus mora em você, amém? Se ele mora em você, e ele é a rocha, e ele flui em você, por que não somos inundados? Por quê? E eu quero dizer por quê. Por causa dos nossos pecados e por causa das nossas escolhas. Jeremias 2,13, por favor. Pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Pode deixar aí, não tira, Aninha. Olha o que a Bíblia está falando. O meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim a fonte de água viva e começaram a cavar cisternas rachadas, poços que não produzem água, poços que não conseguem oh Deus, fugiu a palavra, guardar, reter, obrigado quem falou reter água. E como fazemos isso? Quando pecamos. Como fazemos isso, pastor? Quando as nossas escolhas nos afastam de Deus. Construímos muros de retenção e o rio que flui do altar para nesse muro, ele começa a ficar lá retido. E se a água do rio, se a água do trono não vem para nós, não tem água e você precisa de água, o que acontece? Começamos a cavar poços no deserto, mas poços que não retêm água. Poços que não retêm água. Vou te dar alguns exemplos. Você começa a pecar e começa a ter alegrias momentâneas, mas ela não retém água, porque amanhã você tem sede de novo. Você começa a fazer coisas erradas hoje, só que amanhã te satisfaz hoje, mas amanhã a sua sede volta de novo. Você começa a fazer coisas que é contra a vontade de Deus, mas que te dão alegria hoje, mas que amanhã você vai ter que voltar a fazer, porque ela não preenche o seu vazio, porque a água não fica no seu interior. E os muros só vão aumentando e retendo aquilo que o céu tem para nós, o rio de águas vivas que Deus tem para nós. Estamos construindo barreira e represando o rio de Deus para nós. E começamos a cavar poços no anseio de encontrar aquilo que só Deus tem para nós. Aquilo que construímos barreiras nos separando através dos nossos pecados e das nossas escolhas. Mas estamos cavando e buscando, estamos ansiosos buscando e cavando aquilo que só Deus tem para te dar. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: ei, pare de cavar em vão. Derrube a sua barreira e deixe o rio fluir na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Estamos construindo barreiras que nos afastam. E o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana continua. Em João 4,11 diz assim: a mulher fala assim: ei, como você vai pegar água para mim? Como que você vai me dar essa água que você tem prometido, se você não tem balde? E o poço é fundo. Olha que loucura. Você não tem balde e o poço é fundo. Nessa noite eu quero fazer assim uma analogia sobre balde. A Bíblia fala sobre vaso, sobre cântaro, mas eu quero pensar sobre a nossa região, balde, amém? Balde. Aquela mulher trazia vários baldes, amém?
Ela enchia o balde e ia para casa. Aquela água durava até que dia? Amanhã, no lugar de deserto. Amém? Ela pegava água por um dia. Amém? Vamos pensar assim? Eu quero que você pense comigo. Os baldes são os caminhos que eu e você escolhemos, que nos trazem alegria momentâneas, mas que amanhã nos dá sede novamente. Sabe por quê? Porque você escolhe algo que te dá alegria hoje. É como se fosse o balde, está cheio d'água, amém? Mas com o passar do tempo, você vai usando a água do balde, e o balde vai ficar vazio, amém? E você vai ter que voltar na fonte. O balde vai representar os caminhos que eu e você escolhemos, caminhos errados, que nos trazem alegria momentânea, mas que não nos preenche, que não nos traz satisfação, que não nos enche por completo. Os baldes representam esse caminho, amém? E eu quero te falar agora, olha que loucura. Ela fala: ei Jesus, você não tem balde. Como você pode me dar essa água? Como você pode garantir que você pode me fazer feliz? Como você pode garantir que você pode me satisfazer em tudo? E ela fala para alguém que não tem balde, sendo que Jesus era o balde. Amém? Como assim, pastor? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até hoje você usou todos esses baldes, todos esses caminhos que não te trouxeram, mas hoje eu estou aqui para te dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você andar neste caminho, eu vou te encher com água, água viva que vai jorrar no seu interior e vai te levar para o sobrenatural, para a vida eterna. Mas quais são os caminhos que você tem escolhido? Caminhos que necessitam encher esses baldes diariamente? Ou você tem escolhido o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que estiver nele será cheio desse rio sobrenatural. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ela estava perguntando como você vai pegar essa água, sendo que Ele era a água. Ele era a resposta, Ele era o anseio que ela buscava todos os dias. E nessa noite eu quero te falar, meu querido, eu não sei qual é o seu anseio, eu não sei qual é a sua busca, eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus é a solução de todos eles. E hoje Ele está aqui para te dizer que se você quiser e acreditar e aceitar que Ele seja o seu caminho, a sua história, a sua vida será transformada de dentro para fora, com um rio que vai começar a brotar no seu interior nessa noite. Mas para isso, toda barreira vai ter que ser derrubada. Para isso, toda barreira do seu interior vai ter que ser derrubada. Hoje Ele quer ser o seu caminho, mas para isso, vamos ter que derrubar as barreiras que te separam do rio que vem do trono. Amém? Te separam do rio que vem do trono. O quarto e último tópico nosso da noite hoje: você vai ter que aprender a se entregar para receber o rio que vem do céu. Você vai ter que aprender a se entregar para receber o rio que vem do céu. João 4, 15 e 16. Vou ler para você. 15 e 16. Colocou: por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Amém? Para você receber esse rio, meu querido, você vai ter que aprender a se entregar. Jesus tem aquele encontro com essa mulher, Jesus começa a falar sobre essa água, e finalmente, no versículo 15, essa mulher aceita essa água. Ela fala: ei, moço, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Mas para que Jesus possa dar essa água, Jesus faz uma pergunta para ela: tudo bem, eu vou te dar essa água, mas vá e chama o seu marido. E eu fico imaginando a cara da mulher. A mulher deve ter coçado a cabeça, feito assim. Ela não tinha marido. Aquilo era o problema dela. Aquilo era a dor dela. Aquilo que era que fazia ela diferente das outras mulheres da cidade dela. Aquilo era o que consumia ela no interior. Quando ela fala assim: Jesus, eu quero dessa água, Jesus faz uma pergunta a ela: tudo bem, mas qual é a sua dor? Cadê o seu marido?
Ela coça a cabeça e fala assim: não tenho marido. E Jesus fala assim: respondeste bem, com verdade, porque já teve 5 e o que tem não é seu. Olha só, estamos querendo beber dessa água, mas queremos beber dessa água carregando pecados no nosso interior. Queremos beber dessa água, continuamos mentindo, enganando, adulterando, fazendo coisas erradas. Por favor, aqui tem milhares de coisas erradas para ser ditas, que você sabe, porque o Espírito Santo está tocando em você. Mas queremos dessa água. E Jesus mostra algo sobrenatural. Você quer? Então hoje você vai ter que abrir o seu coração para mim. O que dói em você? Qual é o seu pecado? O que você tem escondido dos outros? O que você tem escondido dos outros? E nessa noite eu quero te perguntar: eu sei que você quer dessa água, mas o que tem no seu interior que afasta essa água? O que você tem escondido da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, dos seus pais? O que tem no seu interior, meu querido, que dói em você, mas que nessa noite é Jesus que está aqui te dizendo: ei, qual é o seu pecado? Qual é a sua dor? Eu vou te dar a água, mas nós vamos fazer uma troca. Eu dou a água e você me dá a sua dor. Eu te dou a água e você me dá o seu pecado. Eu te dou a água, mas você me dá aquilo que me separa de ti. Aquela mulher encontra Jesus e tem a vida dela transformada. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Em João 4:28, Ana, o último da noite. Nós combinamos que ia falar balde, amém? Em João 4:28, depois que ela escuta Jesus, ela sai correndo e volta para a cidade dela. E olha que João 4:28 diz: onde está a vasilha nós vamos ler balde. E a mulher deixou os seus baldes de água junto ao poço e correu de volta para o povo, dizendo a todos: pode pular para o próximo se tiver como: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é Cristo? Aquele encontro gerou mudança. Quando Jesus fala com ela do seu interior, ela via que estava errado, ela entregou os pecados a Jesus, aquela água começou a fluir, e no mesmo instante ela volta para a cidade, e quando ela volta, ela deixou o balde. Como assim, pastor? Ela deixou os caminhos errados, os caminhos de alegrias momentâneas, ela deixou todas as alegrias momentâneas ali, no pé do poço, e ela voltou correndo para o povo de Samaria, gritando: ei, encontrei um homem que me disse tudo, que me tocou, que gerou algo novo, que está gerando uma fonte inesgotável de água viva aqui no meu interior. E ela fala uma frase no final: será que ele não é o Cristo? Em nenhum momento Jesus disse quem ele era. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele disse quem ele era. Só que a partir do momento que ela abriu o coração, encontrou seus pecados e ele entrou no interior dela, ele não precisava falar mais nada, porque ele já morava no interior. E aquele que ele não conhecia a voz há alguns minutos atrás, agora ela conhece, porque mora nele. E agora ela sabe: ele é o Cristo. Venham conhecer este homem. Ele mora em você, meu querido. E ele quer fluir em você nessa noite. A cidade veio, se prostrou aos pés de Jesus, e Jesus ficou ensinando, e muitos aceitaram a ele, por encontro de uma mulher. Jesus quer encontrar você para mudar a sua história, para sarar você, para derrubar as barreiras nessa noite, para fazer fluir em você, para que você possa conhecer ele, sem que ele possa te dizer uma palavra, pelo simples fato de ele morar em você, e você falar: Jesus mora em mim, e eu sei que ele pode fazer o impossível na minha vida. Se coloque em pé no seu lugar. O Ministério de Louvor vai adorar ao Senhor. Eu quero que você abra o seu coração a ele.
Abre seu coração a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Cante a Ele. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse suas duas mãos no seu coração nesse momento. E eu quero orar por você. Talvez você está aqui nessa noite e você não conhece a Jesus. E eu estou falando de conhecer, de reconhecer a voz dele, de saber que ele pode fazer algo para você. Talvez você está aqui hoje e não sabe como pedir a ele. Talvez você está aqui hoje, meu querido, e você construiu barreiras entre você e o rio que vem do trono. E o rio parou de chegar na sua vida. Só que o seu anseio é grande, e você tem cavado no deserto, tem rodado no deserto, buscado no deserto, achar lugares para matar a sua sede, e você não consegue. Hoje nós precisamos derrubar essas barreiras. Quero orar por você que nessa noite escolheu caminhos que te trouxeram alegrias momentâneas e se esqueceu de que Jesus é o seu caminho. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite, que deseja e anseia essa água viva, mas no seu interior ainda existem coisas que te afastam de Deus. Mentiras, pecados, mágoas, tristezas, coisas que doem em você. Que nessa noite Jesus está olhando para você e falando o seu nome, falando assim: ei, me entrega, que eu quero libertar você disso, para te dar esse rio de águas vivas. Eu quero orar por você que está disposto a deixar o caminho do mundo para entrar no caminho de Jesus. Eu quero orar por você que a palavra falou contigo, que deseja mais dele, mais dele, mais dele. Teus filhos estão aqui nessa noite, Pai. Teus filhos estão aqui nessa noite, e eu posso ver quantos estavam cavando poços no deserto, quantos estavam desesperados, agoniados. Eu vejo pessoas com as mãos feridas aqui, de tanto cavar no deserto e não encontrar o que precisavam, porque aquilo que precisavam vem de Ti, Deus. Mas que nessa noite, papai, nessa noite, começa a derrubar barreiras. Começa a derrubar barreiras que existiam entre eles e o Teu rio de águas vivas. Começa a derrubar e começa a fluir de forma sobrenatural, abundante
noite, abrindo caminho em meio ao ermo do deserto. Começa a fluir, papai. Começa a encher poços vazios, poços secos. Começa, papai, a derrubar, pai, barreiras. Deus, em nome de Jesus, começa a acontecer os teus milagres aqui. Eu posso ouvir o som da tua chuva chegando, papai, em terras áridas aqui. Flua nessa noite, que caminhos sejam abandonados, que caminhos sejam abandonados, Deus. Começa a tocar, a agir em nome de Jesus. Santo, seja inundado por Ele essa noite, que toda barreira seja derrubada, seja inundado por Ele em nome de Jesus. Seja inundado por Ele em nome de Jesus. Seja inundado por Ele. Que haja vida e vida com abundância. Meu querido, tudo que você precisava, Ele já se colocou num lugar desconfortável por você, que é a cruz, para ter um encontro com você. Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele está aqui para te dizer que tudo aquilo que você precisa está nele. Mas é necessário que você deixe alguma coisa nesse encontro hoje, e que você volte para sua casa transformado, jorrando água viva no seu interior. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, talvez você entrou aqui nessa noite e nunca você teve a oportunidade de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida a Jesus e declarar que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Eu gostaria de orar por você. É só você levantar a sua mão. Alguém nessa noite gostaria de aceitar Ele? Amém? Amém. Talvez você já aceitou e coisas aconteceram na sua vida que te afastaram dele, e hoje você percebeu que precisa voltar a Ele para que esse rio possa fluir em você. Eu gostaria de orar por você. Alguém gostaria de reconciliar com Ele nessa noite? Só você levantar a sua mão. Amém? Ninguém? Amém. Que Deus possa estar abençoando você, igreja. Que Deus possa estar falando ao seu coração. Derrube as barreiras nessa noite e deixe esse rio fluir. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar encerrando nessa noite. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está aqui hoje. Que o Senhor possa guardar a casa deles, a família deles. Que teu rio venha fluir sobre a vida deles, sobre a casa deles. Que toda barreira seja derrubada. Que o Senhor possa estar nos levando em paz e segurança aos nossos lares, Deus. Que possamos ter uma semana de bênçãos, próspera e abençoada em Ti. Guarda-nos e nos proteja. Em nome de Jesus te agradecemos e te amamos por tudo, Pai. Obrigado. Igreja, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.